Sabem aquelas coisas que a gente escuta por aí sobre o uso da chupeta, que pode entortar os dentes, que pode causar a síndrome da morte súbita em recém-nascidos, e até mesmo que uma criança que chupa chupeta pode se tornar um adulto fumante? Então, eu fiz uma lista dessas coisas e fui buscar em artigos científicos na Sociedade Brasileira de Pediatria e na Academia Americana de Pediatria as respostas, então, se isso são mitos ou são verdades. Vem comigo descobrir? Eu sou a Dani Bertol, fisioterapeuta há 25 anos e no início da minha carreira como fisioterapeuta, eu trabalhei com fisioterapia pediátrica cardiorrespiratória. Agora, nos últimos 15 anos, mais ou menos, eu me voltei mais para a área acadêmica, bastante envolvimento, então, com áreas de pesquisa, epidemiologia, bioestatística, escrita científica. Atualmente, eu sou escritora de um livro infantil que trabalha essa questão do desapego à chupeta e mãe de um menino de 5 anos que, sim, chupou chupeta até quase 3 anos, contra meus princípios e contra, enfim, meu sonho de maternidade, que era que meu filho nunca chuparia, né, usaria chupeta. Vamos às nossas frases, então, para desvendar se são mitos ou verdades. A chupeta reduz estresse e dor em recém-nascidos? Isso é verdade. Porque a chupeta, ela vai trazer uma questão de confortar o bebê quando submetido, por exemplo, a procedimentos dolorosos ou estressantes. No caso, quando não for possível amamentar. Então, é bem reforçado, né, por vários artigos e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que se usa chupeta se não for possível a mãe amamentar a criança. Pode ser lá, no procedimento cirúrgico, tá internado numa UTI e a mãe não consegue estar sempre amamentando. Então, sim, ela reduz a dor e o estresse das crianças, no caso, assim, de procedimentos. Previne a síndrome da morte súbita em recém-nascidos? Bem, isso é controverso. O que é a síndrome da morte súbita do recém-nascido? Então, ela acontece quando um bebê com menos de 1 ano de vida, aparentemente saudável, morre durante o sono sem explicações médicas. Então, eu encontrei um artigo de 2005, tá? Que ele foi bem falado, bem famoso, lá do periódico que é a Pediatrics, que é bem famosa, né? Bem conceituada, que é um tipo de estudo que é uma meta-análise, tá? Uma meta-análise é um tipo de estudo que junta vários estudos iguais para responder uma dúvida científica. Então, justamente, será que a chupeta previne a síndrome da morte súbita? Então, se faz um estudo reunindo todos os estudos que analisaram isso, né, estudos iguais. Nesse caso, essa meta-análise, ela reuniu 7 estudos de caso controle, que é uma metodologia epidemiológica, para fazer, então, as conclusões sobre isso. Bem, o que eu tirei desse estudo para trazer aqui para vocês? Ele coloca que a chupeta oferece 29% de proteção para a síndrome da morte súbita no uso habitual da chupeta e 61% de proteção com o uso da chupeta durante o último sono. E o que eu achei assim mais importante para a gente pensar, e por isso também controverso, que é uma medida, essa aqui que é uma medida que a gente chama de medida de impacto, que é o número necessário a tratar, o NNT, que então a chupeta, o uso da chupeta nesses bebês, né, recém-nascidos, evita uma morte a cada 2.733 bebês. Ou seja, precisam 2.733 bebês chuparem a chupeta, né, durante o sono, para evitar uma morte. Então, é um número muito alto, né, para a gente afirmar que ela é benéfica, que ela funciona para isso. Essa questão aqui, eu achei, de certa forma, estranho e controverso de entender, porque esse mesmo estudo, ele conclui que existe uma redução significativa do risco de síndrome de morte súbita do recém-nascido com o uso de chupeta, particularmente quando a criança é colocada para dormir. Só que aqui ele traz uma proteção no último sono. E, enfim, aí isso gerou muitos debates e controvérsias na época da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, enfim, muitos outros estudos foram desenvolvidos. E o que se encontra uma associação muito maior com essa morte súbita do recém-nascido do que a chupeta é o posicionamento do bebê quando ele dorme, né, que essa posição, geralmente de barriga para baixo, né, que é contraindicada nos recém-nascidos, então está muito mais associada a essa morte do recém-nascido. E
quando existem casos dessa síndrome, né, da morte súbita do recém-nascido na família, ou seja, já ocorreu com outros bebês. Então, isso oferece uma associação muito maior do que o uso da chupeta, né, proteger para não ocorrer essa síndrome. Então, pode ser, a gente chama isso, pode ser um confundidor, porque a criança pode estar usando a chupeta, mas ela não tem esse histórico na família, ou dormiu de um jeito que não é de barriga para baixo, e daí preveniu a síndrome da morte súbita. Então, por isso, eu trago aqui para vocês, em cima das minhas pesquisas, que é controverso, então não indicaria o uso da chupeta pensando em prevenir isso, né, que é muito mais prejudicial do que benéfico por outras questões que a gente já sabe do prejuízo da chupeta. Bom, outra pergunta, né, é indicado para suprir a sucção em prematuros? Bom, é verdade. A sucção, ela é utilizada, né, pela criança pequena para obter o alimento. Então, ela tem que aprender a sugar, né, logo que ela nasce, né? Muitas já nascem sabendo sugar, quando nascem maiorzinhas, mais bem prontinhas para nascer, digamos assim. Mas esse reflexo de sucção, ele existe na criança pequena justamente para ela aprender a mamar, aprender a se alimentar. Então, e esse ato da sucção promove a liberação de um hormônio chamado de endorfina. E esse hormônio produz um efeito de modulação da dor, do humor e da ansiedade, e provoca, então, uma sensação de prazer e bem-estar no bebê. Então, sim, né, esse ato de sugar, ele ajuda nisso. Então, em muitas UTIs neonatais, elas indicam, nos casos de prematuros, o uso da chupeta para suprir uma distância da mãe da amamentação, justamente porque elas estão internadas na UTI, a mãe não tem como ficar lá 24 horas disponível para a criança, então as próprias UTIs nos hospitais oferecem, né, perguntam, obviamente, para as famílias, e existe essa alternativa para justamente trazer esse conforto, esse alívio para as crianças e elas poderem, então, sugar, ter um objeto para realizar a sucção. A chupeta compromete a amamentação? Verdade. Então, tem vários estudos que trazem, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria afirma, né, muito sobre isso, a americana também. Então, as crianças que usam chupeta mamam por menos tempo, existe comprovação disso. Isso pode acontecer porque sugar no peito é muito diferente do que sugar numa chupeta, né? Então, para mamar no peito, a criança utiliza músculos diferentes do que os músculos que são usados para sugar uma chupeta. Por mais que sim, existam muitos modelos de chupetas ortodônticas, anatômicas, mas nada vai substituir exatamente, né, o formato e essa questão, né, de mamar no peito já oferece um alimento, tem toda a questão do contato com a mãe, enfim, muitas outras coisas que são benéficas em mamar no peito. Então, nesses casos, a criança pode ter uma dificuldade, uma confusão de aprender essas duas formas de sugar, na chupeta e no peito. Então, sim, pode sim prejudicar a amamentação, que é o famoso aquele confusão de bicos, né? Criança que usa chupeta vai ter que usar aparelho dentário, né? Vai ter os dentes tortos? Isso é verdade. Então, tem vários estudos da área da odonto e a Sociedade Brasileira de Pediatria também afirma sobre isso, que um bom desenvolvimento da boca e da dentição vai depender, então, desse exercício que a criança faz para sugar o peito. E sugar na chupeta, como já foi dito anteriormente, usa músculos diferentes, então pode prejudicar, né? E isso, então, aparece em estudos associados com problemas de mastigação, problemas na fala, no alinhamento dos dentes, então os dentes tortos, e também na respiração. É fácil tirar a chupeta da criança? Muitas vezes a gente escuta, né? Pode dar a chupeta para a criança, depois você tira, é fácil de tirar, né? Que é desapegar a chupeta. Isso é um mito. Claro que depende muito da criança. Tem crianças que é mais fácil fazer, né, esse desmame da chupeta, esse desapego. Mas, quanto mais velha for a criança, mais difícil tende a ser esse processo do desapego da chupeta, né, o deschupete. E também mais prejudicial. Quanto mais velha a criança, mais prejuízos ela vai ter com o uso, chamado uso prolongado da chupeta. A chupeta causa otite, né, a dor de ouvido? Verdade. Então, a famosa dor de ouvido é mais comum em crianças que usam chupeta. Então, existem vários estudos falando sobre isso e também afirmado pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
Então, novamente, entra naquela questão, né, da musculatura, do desenvolvimento. Então, tem um músculo que ele é responsável pelo funcionamento de um canal que comunica o ouvido com a garganta, e ele não é estimulado de forma adequada com o uso da chupeta, né, ele é desenvolvido mais com o uso do peito, e aí favorece, então, o acúmulo de secreções nos ouvidos e, consequentemente, as otites. E otites muito frequentes podem afetar o desenvolvimento da criança, no sentido que ela pode ter algum prejuízo na audição, e aí não vai escutar direito, não vai aprender direito na escola, e às vezes isso demora até para ser descoberto e trazer prejuízos para as crianças, e às vezes o tratamento também não é tão fácil de resolver, né, esse problema de audição que otites de repetição podem causar. A chupeta causa problemas respiratórios? Verdade também. Então, há evidências que o uso prolongado da chupeta pode estar associado a padrões respiratórios inadequados, que também entra em toda aquela questão que já foi falada em outras verdades anteriores, que é essa questão da formação da musculatura e das estruturas da face. Então, sim, pode ter respiração bucal, pode ter, afetar o desenvolvimento todo orofacial. Então, tem estudos que mostram isso. A chupeta causa sapinho? Verdade também. Bom, a chupeta pode ser uma fonte, então, de fungos e bactérias que causam doenças. A gente já sabe, às vezes a chupeta cai no chão e os pais não tem como ver sempre. Enfim, a criança larga em algum lugar e o fato de ela ficar úmida ali, né, com a saliva da criança, ela, né, enfim, é uma fonte de depósito, enfim, de fungos e bactérias. E aí, então, pode provocar aftas e candidíase oral, que é o famoso sapinho. Então, sim, isso é uma verdade. A chupeta prejudica a fala e a socialização das crianças? Verdade também. Bom, tem um estudo que é mais da área da educação que eu encontrei, que ele faz várias análises, assim, da questão da linguagem mesmo, sabe? E ele achou associação apenas com erros atípicos de fala e em crianças pequenas, tá? Mas, enfim, é algo que acontece. E a Sociedade Brasileira de Pediatria traz que existe uma questão que a criança que usa muito a chupeta, ela vai acabar chorando e resmungando menos, ou seja, ela comunica menos as suas necessidades aos seus cuidadores. E também, né, a gente já sabe, uma criança com uma chupeta na boca, às vezes a gente não consegue entender direito o que ela fala, às vezes ela até evita falar algumas coisas, então ela vai socializar menos com outras crianças, com a família. Então, sim, entendemos, né, e a Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que pode prejudicar a fala, a comunicação e socialização das crianças. Crianças que usam chupeta podem se tornar adultos fumantes? Isso é controverso, tá? Então eu fui buscar, né? Teve uma época que saiu muito sobre isso, fui buscar algumas informações, mas assim, ainda é algo que está sendo estudado, é difícil de comprovar essa associação, porque tem muitas coisas que podem estar associadas, né, com o uso do tabaco, né, esse vício de fumar. Mas o que a gente tem que entender, e a Sociedade Brasileira de Pediatria também traz, que ambas as coisas são vícios. O uso da chupeta é o vício da criança e o fumar, enfim, né, também é um vício dos adultos. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria traz que o uso prolongado da chupeta, né, ou seja, em crianças com mais de 2 anos de idade, pode ser substituído por outros hábitos orais, como fumar, comer excessivamente e outros transtornos compulsivos na vida adulta. Então, melhor a gente evitar, né, se possível, então, quanto antes, desmamar a criança da chupeta e, se possível, né, o melhor de tudo, que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela americana, é nem oferecer a chupeta, se possível. Crianças que usam chupeta serão menos inteligentes? Isso é um mito. Então, não existe nenhum estudo que comprove isso, né, nenhuma base científica dessa relação, né, da chupeta com o desenvolvimento cognitivo das crianças. Aqui algumas referências bibliográficas que eu usei. Então, a grande questão é que devemos, sim, evitar o uso da chupeta, se precisar, usar racionalmente,
e fazer o desmame o quanto antes. Então, reafirmo, gente, eu não sou a favor do uso da chupeta, como eu falei lá no início, eu não gostaria que meu filho tivesse chupado chupeta, mas a gente deve, então, pensar em todas essas questões, porque tem muito mais prejuízo, né, muito mais contra do que prós nessa questão do uso da chupeta, especialmente o uso prolongado. Quanto mais tempo, mais prejuízos traz para as crianças. Então, aproveito também para dizer sobre o meu livro, né, do desapego à chupeta, chamado A Fadinha da Chupeta. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, vou deixar aqui em cima, então, o meu Instagram, né, o link do meu Instagram e o link do livro também. Em ambos os locais vai ter mais informação sobre o livro. No meu Instagram também eu trago várias coisas sobre essa questão do desapego à chupeta e também fico disponível, né, para vocês aqui, né, nos comentários. Aqui tem meu e-mail, aqui novamente o meu @ do Instagram. Né? E se vocês também quiserem comentar se já ouviram outro mito, outra verdade, outras frases sobre a chupeta, também comentem aqui para a gente ver, pensar e respondermos juntos, né? Buscar mais evidências científicas. Então, a grande questão é que os pais têm que pensar, estarem cientes dos prejuízos e dos benefícios da chupeta para, então, decidir se vai oferecer a chupeta para o seu filho ou não. Né? Cada situação é uma, sem julgamentos, né? Eu mesma não queria ter dado e acabei por, enfim, precisando disso. É um recurso que a gente tem para algumas situações, que ajuda bastante, acalma a criança. Então é isso. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre essa questão dos benefícios e prejuízos da chupeta. Tchau e até o próximo vídeo.